A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos de Deus estejam aqui junto conosco mais esse dia e que principalmente nós estejamos em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Crônicas, capítulo 29. Já estamos caminhando para o final do livro de 2 de Crônicas. E o título desse capítulo é Ezequias manda purificar o templo. Glórias a Deus. Rei Ezequias é filho do rei Acaz, aquele rei tão perverso que chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos em adoração aos deuses estranhos. Mas Ezequias vai ser diferente. Então, antes de começar, já deixa seu gostei, deixa seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça de compartilhar a palavra de Deus, porque todas as vezes que nós compartilhamos, nós estamos evangelizando. Vamos lá? Verso 1 diz: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Glórias a Deus. Quando dizem Davi, é da descendência de Davi, porque tudo que nós estamos estudando no Velho Testamento, quando nós estudamos a vida de Davi, a descendência de Davi, nós sempre estamos falando da linhagem de Cristo. Todos os reis que nós estudamos e os livros seguintes que nós vamos estudar é uma caminhada até o nascimento de Jesus. Muitos pensam que a história a respeito de Jesus ela acontece no Novo Testamento. No Novo Testamento eles contam o que aconteceu na vida de Jesus Cristo, mas tudo se passa ainda no Velho Testamento. Por isso é tão importante nós fazermos a leitura regular, termos a cronologia dos acontecimentos. E o rei Ezequias foi dito como filho de Davi porque ele andou nos caminhos de Davi. Não houve rei antes de Davi, nem posterior a Davi, que amasse tanto o Senhor de todo o coração, de toda a alma, que andasse em retidão com o Senhor no caminho espiritual. Quando falamos de Davi como homem, como rei, ele teve os erros dele, teve as deslizes dele como homem humano, passivo de erros. Mas a espiritualidade de Davi, ela sempre foi voltada a Deus, tanto que ele chamava de Deus de amigo. Ele tinha uma amizade com o Senhor, ele tinha um contato particular, íntimo com o Senhor. E que privilégio nós termos esse contato diário com Deus também. Ezequias, ele junta novamente os sacerdotes, os levitas, lembrando que seu pai, Acaz, havia expulsado todos os sacerdotes. Ele, num dia de fúria, ele entra no templo, na casa de Deus, quebra todos os utensílios, aquele que ele podia reaproveitar como ouro, como a prata, ele manda derreter tudo aquilo e fazer utensílios de adoração aos deuses dele. E fecha a porta da casa do Senhor, ninguém mais podia adorar a Deus. Todos aqueles ritos, as cerimônias diárias que se tinha do pão da preposição, de acender o candelabro na verdade ele estará aceso 24 horas por dia, era a chama do Senhor, a luz de Deus que estava habitando ali, e ele destrói totalmente o templo. Mas assim que Ezequias começa a reinar, a primeira atitude dele é chamar os sacerdotes, os levitas, para que façam a reparação, a reforma da casa de Deus, para que ela seja novamente aberta. E depois que ele reúne todo o povo, ele diz o seguinte: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda imundície. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus. Ele continua falando sobre todas as transgressões que os pais deles fizeram contra Deus. Quando ele chama os sacerdotes e chama os levitas,
ele dá uma ordem dizendo: purificai-vos, santificai-vos. Então, durante 15 dias, os sacerdotes e os levitas fazem a purificação, a santificação. Se inicia primeiro com os sacerdotes. Depois que os sacerdotes estão purificados, então os levitas fazem a purificação, a santificação deles como homem, corpo. Depois eles santificam e purificam toda a casa do Senhor, o templo de Deus, tirando, assim como o rei havia ordenado, toda imundície levada por Acaz e outros reis que andaram fora do caminho de Deus. E depois que eles fazem isso, eles vão e purificam e santificam a casa do rei, porque eles entendem que todos estão impuros, não somente a casa de Deus, mas como todo o povo. Inclusive o próprio pai do rei Ezequias fez atrocidades na casa de Deus, quebrando todos os utensílios. Aquilo que ele podia aproveitar, o ouro, a prata, ele derreteu e fez utensílios de adoração para os seus deuses. E depois disso tudo ainda fechou o templo do Senhor, impedindo que fossem feitos todos os ritos, as cerimônias diárias que eram feitas no templo do Senhor. Os pães da preposição, o candelabro devia estar aceso o tempo todo e tudo que era necessário para manter a casa do Senhor, ele fechou as portas e acabou com os sacerdotes e dispensou os levitas e afastou-se totalmente dos caminhos de Deus. Mas nem tudo estava perdido. Ezequias andava nos caminhos de Davi e veja o que ele diz no verso 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Veio no meu coração, eu tive o desejo, eu senti Deus e eu quero fazer um concerto com o Senhor. Vamos, povo de Israel, vamos novamente ser o povo do Senhor, vamos nos purificar, nos santificar. Então ele manda fazer sacrifícios ao Senhor. Glórias a Deus. Tudo pronto, tudo preparado. Verso 20 diz: Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou-se aos maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxe 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para o sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E os sacrifícios continuam pela casa do Senhor, pela casa do rei, pelo rei, e depois que todos os sacrifícios são feitos, então Ezequias diz ao povo: tragam o sacrifício pela purificação. Acontecem tantos sacrifícios, mais de 3.000 sacrifícios naquele dia, que os sacerdotes não davam conta de estar fazendo o processo, né, da degola do animal, de sangrar o animal para poder fazer a expiação, para fazer todos os sacrifícios que o povo precisava fazer para ter a purificação e o concerto com o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Já no finzinho, no verso 35 diz assim: E houve também holocausto em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de licor para o holocausto. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. No último verso diz: E Ezequias e todo o povo se alegraram de que Deus tinha preparado o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Glórias a Deus, aleluia. Assim termina o capítulo 29. Presta bastante atenção. Ezequias, ele não conheceu o lado bom de estar na casa do Senhor, adorando a Deus todos os dias, ter ali o exemplo, o pai, de levá-lo ao templo, à casa do Senhor, e ensiná-lo a adorar a Deus acima de todas as coisas. Muito pelo contrário, o exemplo que ele teve era de ter os seus irmãos biológicos sacrificados para outros deuses, de ver seu pai destruir totalmente o templo, a casa de Deus, e andar impiamente nos caminhos de Deus. Se afastou, se apartou. Mas isso não foi motivo para que ele se afastasse do Senhor. Quando ele diz assim: agora
me tem vindo ao coração. Veja que ele tem um coração bom, agora me tem vindo ao coração. A primeira atitude dele como rei é restituir a casa de Deus, reformar a casa do Senhor, purificar a casa de Deus, purificar o povo, voltar a fazer uma aliança com Deus Pai Todo-Poderoso. Isso era primordial, era o que tinha de essencial no reino dele. Primeiro Deus, depois todas as outras coisas. E assim termina o capítulo dizendo no verso 36, porque apressadamente se fez estas obras. Deus foi ao encontro deles, fez obra rapidamente com a vida deles. Glórias a Deus. Então a gente se pergunta, será que Deus não é poderoso o suficiente para vir apressadamente ao nosso encontro? A nossa aflição, a tribulação que nós passamos, as provas que nós temos. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Quando nós oramos e dedicamos o nosso coração verdadeiramente ao Senhor, então nós sentimos e vemos a mão de Deus operar na nossa vida. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse estudo bíblico tão maravilhoso e pela presença de Deus na nossa vida, cumprindo obras diariamente de salvação. Fecha os teus olhos, se coloca na comunhão com o Senhor, acalma o teu coração, teus pensamentos e agora entrega para Deus as suas petições, a sua necessidade, os desejos do seu coração. Não se esqueça de agradecer ao Pai Todo-Poderoso por tanto amor e misericórdia por nós. Nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, mais um dia, Senhor, nós dobramos o nosso coração e entregamos nas Tuas santas e benditas mãos e te pedimos assim, Senhor, cumpra a Sua vontade na nossa vida, porque a Sua vontade é bela, perfeita e agradável, Pai amado. Nos ensine, Pai, a entender o Teu tempo, a termos paciência em esperar a Tua obra se realizar na nossa vida. Pai, por tudo nós te agradecemos e também tudo que nós te pedimos é por nome intermédio de Teu Filho amado que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. E fica um versículo bíblico agora. Tchau, tchau.